E há um contraste entre as pessoas que Paulo descreve e o que ele encoraja Timóteo a fazer nos versos 14 a 17. Que vamos ler. A minha tradução diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Meus irmãos, para nós, que somos crentes em Jesus, o que é a Bíblia para nós? Eu entendo que é um livro como nenhum outro há ou houve na história do mundo. Portanto, é um livro que é amado por muitos, como por nós, mas também um livro que é desprezado por tantos e até vexado por outros. Maomé escreveu o Alcorão, Joseph Smith escreveu o livro dos Mormons, mas a Bíblia é única entre os muitos livros sagrados que existem no mundo. Ela contém um total de 66 livros, desde Gênesis a Apocalipse, e não foi escrita apenas por uma única pessoa, mas por mais de 40 autores num período de 1500 anos. Autores oriundos das mais diferentes origens sociais. Pessoas como um rei, um pastor de ovelhas, um cobrador de impostos, um pescador, que escreveram de diferentes lugares, do deserto, de um campo de batalha ou de uma prisão. Autores que escreveram em variedade de género literário, como a poesia, a lei, cânticos ou até a biografia. Que escreveram em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. E ainda assim, apesar de toda essa variedade, os seus escritos não se contradizem. Pelo contrário, os seus ensinamentos fortalecem-nos e apoiam-nos mutuamente, mostrando a existência de um único tema que se desdobra e que percorre os 66 livros. Ou seja, nada mais do que a busca que o nosso glorioso Deus faz para nos reconciliar com Ele e sermos poderosamente transformados. Vamos falar porque devemos acreditar na Bíblia, é apenas, meus irmãos, uma pequena gota num enorme oceano daquilo que poderíamos dizer. E conforme o fizermos, vamos permitir que ela guie o nosso estudo. E vamos começar por considerar o primeiro dos 3 maiores aspectos da Bíblia, que é o poder da Bíblia. No verso 14, Paulo diz a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Na verdade, meus irmãos, Timóteo aprendeu muito da vida cristã com Paulo. Se lermos o versículo 10, Paulo até lhe disse: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé e por aí adiante. Timóteo aprendeu muito com Paulo. Mas só com Paulo? Mas também aprendeu muito, ainda muito antes de ter conhecido Paulo. Vejam o verso 15. À medida que Timóteo foi crescendo, de quem os irmãos julgam que ele aprendeu sobre as coisas espirituais. Vejam, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu sobre a Bíblia desde quando? Desde a infância, desde a sua infância. Ou seja, desde a sua meninice, como é dito em algumas traduções. E especificamente, quem foram os seus instrutores? Infelizmente não sabemos muito sobre o pai de Timóteo. Porque é ao pai, meus irmãos, que compete a missão de ser o guia espiritual dentro de casa.
Mas nada lemos na Bíblia sobre o pai de Timóteo, a não ser em Atos, capítulo 16:1, que diz que ele era grego. Não sabemos mais nada. No entanto, já sobre quem? A mãe e a avó. Sobre a mãe e a avó, nós lemos um pouco mais. No capítulo 1 e verso 5, Paulo diz: trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó, Loide, e na tua mãe, Eunice. Então, meus irmãos, são estas duas mulheres fortes que Paulo tem em mente lá no verso 15, quando ele diz: desde a infância sabes as sagradas letras. Não soube a partir do pai, pelo menos não temos essa informação, mas a avó e a mãe não tiveram com as medidas. Ensinaram Timóteo. Deus seja louvado, meus irmãos, pelos pais que demonstram o seu amor pelos filhos, ensinando-os desde a infância as Sagradas Escrituras. E louvado seja Deus, meus irmãos, pela Igreja como a nossa, que ensina as suas crianças sobre a Bíblia. E certamente que ainda temos em mente a participação das nossas crianças no nosso culto passado domingo, não é? Foi tão agradável, homenageando os pais. Bem, mas onde quer Paulo chegar nestes versículos 14 e 15? Vejam como eles terminam. Paulo quer que consideremos o poder da Bíblia. E ele diz no verso 14: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E verso 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras. E aqui está, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia, meus irmãos, é poderosa. A Bíblia tem o poder, vejam, de nos fazer sábios. Para quê? Sábios para quê? Para a salvação. Para a salvação, que é o que está lá no verso 15. Fazer-te sábio para a salvação através da fé que temos em Cristo Jesus. Se não tivermos fé em Cristo Jesus, não conseguimos. Mas nós, graças a Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu muito do Velho Testamento, que era a Bíblia do seu tempo, e aprendeu sobre como o povo de Deus ansiava pela vinda do Messias que os salvaria dos seus pecados. Mas hoje, distribuídas pelo Velho e Novo Testamento, meus irmãos, nós também temos muito mais das Escrituras Sagradas para nos tornarmos sábios para a salvação. Timóteo aprendeu de Paulo aquilo que era preciso. Nós hoje aprendemos do Antigo Testamento e do Novo Testamento a tornar-nos sábios para a salvação. Mas há ainda quem pergunte se podemos realmente acreditar no que a Bíblia diz. Se ela é historicamente confiável. Há quem diga que a Bíblia é um livro qualquer. Mas sabem, meus irmãos, atualmente, só do Novo Testamento são conhecidos cerca de 6.000 manuscritos gregos. Só do Novo Testamento. À medida que os arqueólogos vão fazendo os seus trabalhos de escavação e procurando coisas, encontraram ao longo dos anos aproximadamente estes 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. E podemos perguntar, e se dissermos isso a alguém, eles dizem: e o que é que vale isso? Que importância é que isso tem? Bem, quando se fala de confiança histórica, gosta-se de saber a antiguidade da coisa que foi encontrada, a idade dela em relação ao original, quantas cópias temos dessa coisa. Mas vamos fazer aqui uma pausa e considerar aquela que é conhecida como a obra da antiguidade mais reconhecida. Os irmãos certamente já ouviram falar na Ilíada de Homero. É um livro que para os gregos, meus irmãos, é muito importante. É constituído por mais de 15.000 poemas que só foram compilados na versão escrita no século VI a.C. E que, em resumo, trata da ira de Aquiles, causada por uma disputa entre ele e Agamenão, que era um comandante dos exércitos. Agora vejam, do primeiro livro da Ilíada de Homero, completo
completo existem 643 manuscritos. 643 manuscritos. O que isso mostra logo que fica muito longe na segunda posição em comparação com o Novo Testamento. O Novo Testamento é a obra mais frequente e cuidadosamente copiada e largamente circulada da Antiguidade, que prefaz, meus irmãos, um total aproximado de 6.000 manuscritos gregos, como já disse, e como fragmento mais recente data por volta dos anos 50 do original. Se adicionarmos as mais de 10.000 versões em latim e outras 9.000 de outras versões anteriores, teremos um total de 25.000 cópias manuscritas de partes do Novo Testamento hoje existentes. Portanto, a Ilíada de Homero ocupa um distante segundo lugar, com 643 manuscritos contra 25.000 apenas do Novo Testamento. Já não estamos a falar do Antigo Testamento, da Bíblia completa. Porém, os muçulmanos dizem que o Velho e o Novo Testamento mudaram com o passar dos anos e que por isso não se pode confiar na Bíblia. Mas a evidência, meus irmãos, está do nosso lado, pois não há obra da Antiguidade mais reconhecida em toda a história. A mais antiga cópia completa da Bíblia, ou seja, todos os 66 livros reunidos numa única unidade, data do terceiro século. Ou seja, 400 anos antes do islamismo e 400 anos antes do Corão. E eu fiquei assim, não deixa de ser interessante que nós, no Culto Vespertino da semana passada, também falámos que o Novo Testamento diz 400 anos do Antigo. E ainda falámos outros 400 anos, já não me recordo qual era. Lembra-se, meu pastor? Parece-me que era do povo do Egito. Quer dizer, há aqui, também aparecem estes 400 anos, assim, estes períodos assim, que são constantes. Mas deixemos estes pormenores e consideremos o poder da Bíblia, que é capaz de nos fazer sábios. Para quê? Para a salvação. Mas agora que sabemos que a Bíblia nos pode tornar sábios para a salvação, os irmãos não acham que seria inteligente toda a gente a ler? Mas acho que posso dizer com alguma certeza, meus irmãos, que o nosso país é um grande analfabeto em termos bíblicos. Eu era um grande analfabeto em termos bíblicos. E eu era chefe de catequistas, diplomado, recebi o diploma na Sé Catedral de Porto, categoria. Mas na Bíblia, zero. E como eu era, muita gente existe aí. Por isso é bem importante, meus irmãos, ler a Bíblia, porque ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Se nós agora saíssemos para a rua e perguntássemos a algumas pessoas quantos dos 10 mandamentos podiam citar, algumas diziam: eu sou, mas não sou praticante. Não sei essas coisas. Estou convencido que obteríamos um resultado mesmo muito negativo. Mas a Bíblia, meus irmãos, é realmente poderosa. Mas sabem, ninguém poderá alguma vez conhecer esse poder da Bíblia se não a ler. Eu recordo-me de uma frase que nós às vezes costumamos dizer: quem não lê, chapéu. Não sabe. Havia assim uma frase quando eu era jovem que dizia: quem não lê, chapéu. Não sabe. Fica sem saber. Isto, meus irmãos, leva-nos ao próximo ponto. O proveito da Bíblia. Proveito tem a Bíblia. Mas já pensaram que proveito terá a Bíblia? Como é que a Bíblia é proveitosa para nós? Ela nos ensina, nos corrige,
nos admoesta e nos prepara para as boas coisas. Vamos confirmar. Verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A minha tradução diz ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, antes de verificarmos as muitas maneiras em que a Bíblia é útil, ajudando-nos a crescer e nos tornarmos mais parecidos com Cristo, vamos perceber esta palavra no início do verso 16. Paulo diz, como é que diz a vossa tradução? Toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E, meus irmãos, a palavra inspirar aqui não significa dizer-se a Bíblia é tão inspiradora para mim. Como nós dizemos muitas vezes, tu és uma pessoa inspiradora para mim. Isto pode ser verdade, e provavelmente até é, mas não é o que a palavra aqui significa. Não significa que a Bíblia nos inspira da mesma maneira que ficamos inspirados quando vamos ver um filme ao cinema. A inspiração do homem, por tão boa que possa ser, meus irmãos, não se pode comparar com a inspiração divina. A Bíblia é divinamente inspirada. E esta inspiração divina é diferente da que nós sentimos muitas vezes por alguma coisa. Embora para mim seja difícil, meus irmãos, de recriar em português esta expressão grega, estou certo que Paulo quereria dizer: Deus não só inspirou os autores que escreveram as palavras da Bíblia, mas também inspira a quem? A nós que a lemos. Deus, ao inspirar, aqui, quando Paulo está aqui a falar, está a dizer que Deus inspirou aqueles autores, mas também nos inspira a nós quando nós estamos a ler a Bíblia. E eu gosto, meus irmãos, de estudar este texto, juntamente com 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz: acima de tudo, diz o verso 20 de 2 de Pedro, capítulo 1, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E agora o verso 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Nenhum homem produziu nenhuma profecia. Mas os homens santos, da parte de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, Pedro diz aqui que os escritores da Bíblia não escreveram as suas próprias opiniões, não é? Os escritores da Bíblia não escreveram aquilo que tinham na ideia, as suas próprias opiniões, ou contaram um monte de histórias. O que ele diz é que os homens santos de Deus falaram conforme, e como dizem algumas traduções, movidos pelo Espírito Santo. É interessante esta palavra movidos, porque até parece querer dizer que Deus apanhou estes homens e que os conduziu, levou-os pela mão, não é? Conduzir, não é? Que Deus usou as suas diferentes origens, o raciocínio, personalidades, uso da literatura, etc. Mas foi Deus, meus irmãos, quem os guiou, fiscalizou o processo. Tanto é que no final o que eles escreveram foi exatamente aquilo que Deus queria que ele escrevesse. Isto, meus irmãos, é incrível. E é por isso que podemos crer na Bíblia. Agora vejamos novamente o nosso verso 16 de 2 Timóteo 3, enquanto consideramos o leito da Bíblia. A propósito do quanto da Bíblia é útil. Quanto da Bíblia é útil, que diz aí? Toda, meus irmãos. Não é só um bocadinho. Eu gosto de usar este esclarecimento porque toda não é só uma parte. Ou partes, não é? Mas toda a Bíblia é igualmente útil. Porquê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, e porque Deus a inspirou, ela é
totalmente verdadeira e sem erro. Falando da utilidade da Bíblia, meus irmãos, ela é útil também por 4 razões que o versículo enumera. E a primeira razão é a doutrina. É a doutrina. Isto é verdade divina. A doutrina é verdade divina. Quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos as verdades básicas sobre Deus. Quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos nos apercebendo das verdades básicas sobre Deus. Na semana passada, por exemplo, nós aprendemos no Salmo 139 o que é? Sobre alguns dos atributos e as características de Deus. Lembram-se quais eram? Onisciência, onipotência e onipresença. Muito bem. Omnisciente, Deus é omnisciente, é omnipresente e é omnipotente. E isto, meus irmãos, é a doutrina que nós aprendemos na Bíblia. Depois, a segunda razão é a reprovação. Reprovação. E reprovação, meus irmãos, aqui é quando Deus nos repreende por um comportamento errado. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é capaz e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A terceira razão que eu encontro aqui é a correção. É a correção. E a correção segue a reprovação. Deus reprova, mas Deus também nos corrige. Traz o crente de volta ao lugar que deveria seguir. Nós vamos a caminhar, saímos daquele caminho, daquela linha. Deus chama-nos a atenção, olha que estás mal, e nós voltamos à linha de ti. Deus usa a sua palavra para abrir os nossos corações de tal forma que nos leva até a fazer o quê? A confessarmos os nossos pecados. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado que intercede por nós. Mas temos que pedir perdão ao Senhor sobre isso. E então Deus usa a sua palavra para nos trazer de volta ao lugar em que devíamos, precisamos de estar. A quarta é a instrução em justiça. Esta frase dá a ideia de treinamento, como a amável disciplina que o pai ou a mãe dá à criança. Agora, o ponto-chave do verso 17 é que a palavra de Deus é útil para nós, meus irmãos, sabem porquê? Porque muda o nosso comportamento. A Bíblia, meus irmãos, não nos foi dada para simplesmente nos encher as mentes com informação, ou para estar pousada ali assim na entrada da sala ou da entrada de casa, para as pessoas verem que está lá. Mas a Bíblia foi-nos dada para guiar a nossa conduta. Para guiar a nossa conduta. E para isso devemos ler a Bíblia regularmente, e colocar em prática os seus ensinamentos. Eu diria regularmente, sempre. Ou regularmente, todos os dias nós temos um tempo devocional para lermos a Bíblia. Devemos submeter-nos, meus irmãos, à autoridade da palavra de Deus. E tudo isto leva-nos, meus irmãos, ao ponto final, porque devemos acreditar na Bíblia. Bem, já consideramos o poder e a utilidade da Bíblia. Em terceiro lugar, então agora, o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Aqui está o motivo fundamental, meus irmãos, porque Deus nos deu a sua palavra. Vejam o verso 17. Porquê é que Deus nos deu a sua palavra? Porque o homem seja perfeito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual é o propósito fundamental porque Deus deu a sua palavra? Para que cada homem crente possa ser perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A ideia é que com a Bíblia nós temos tudo o que necessitamos para fazer o que Deus quer que nós façamos. A
Bíblia nós temos tudo, todas as instruções para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Em vez de perseguirmos qualquer outra coisa, devemos voltar-nos para as Escrituras, porque Deus nos abençoou grandemente com a sua palavra. Eu não sei, meus irmãos, se os irmãos têm por hábito ler aquelas meditações daquele devocional do semelhante que nós escrevemos naqueles livrinhos ali no princípio do ano. Eu costumo ler todos os dias esse devocional. Acho que foi na sexta-feira que, a propósito de Caim ter matado Abel, o autor do devocional fez mais uma pergunta. Deus se importa? Deus se importa? E teceu algumas considerações sobre o que aconteceu a Abel, a Moisés e a Davi. E terminando com aquela pergunta. Deus se importa? Mas, irmãos, será que Deus se importa com aquilo que acontece? Eu não vou enumerar com aquilo com que Deus se pode importar. Mas posso afirmar, meus irmãos, que Ele se importa com tudo o que nos acontece. Com tudo o que acontece no mundo. Não só connosco, mas com tudo. Ele se importa. Importa-se tanto connosco ao ponto de ter permitido, meus irmãos, o quê? Que o seu Filho amado se entregasse naquela cruz do Calvário para salvar o que se havia perdido. Importa-se tanto connosco, meus irmãos, que nos deixou ainda a Bíblia, que é composta por 2 testamentos, onde podemos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. E quando, como herdeiros, lemos um testamento, nós tomamos conhecimento de quê? Quando lemos um testamento, eu nunca li um testamento, mas sei que quando se faz um testamento, as pessoas, os herdeiros vão lá encontrar os bens que há para repartir. E para quê? E para usufruir desses bens. Mas se nunca abrirem o testamento, os progenitores deixaram-nos o testamento. Uma carta, ali num envelope. Isso não interessa para mim. Se nunca abrirem o testamento, o que é que acontece? Nunca saberão das riquezas que o nosso Pai Celestial tem reservado para nós. Se nós não abrirmos estes 2 testamentos que nós temos, nunca saberemos as instruções que Deus tem para a nossa salvação. Nunca usufruiremos deles nesta vida, meus irmãos, essas riquezas que Deus tem para nós, ainda nesta vida, nem na vida futura. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor, pois ela faz-nos andar mais próximos dele. E como diz o verso 16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Senhor, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e faça a sua